PSG contra Nice e Stuttgart contra Heidenheim. Esses são os dois melhores jogos dessa sexta-feira e nesse vídeo aqui a gente vai analisar as odds dessas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar por esse jogo do PSG. Já queria destacar pouquíssimas oportunidades, jogos não tão bons nessa sexta-feira. Eu diria que na Série B é onde tem os jogos mais interessantes. Só que na Série B não tem tantas linhas, se fosse analisar, ficaria muito restrito para a linha de gol. E dificilmente eu encontraria uma odd 2 olhando só para gol, né? Linha de gol de asiático também em Série B não é o ideal, né? Pode ter jogos que tenham essa característica, como por exemplo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não sei se já começou Novo Horizontino e Atlético Paranaense. Eu acho que deve ter começado bem agora. Esse é um jogo que eu acho que é para gols, tá? Eu posso estar completamente errado, mas pela odd vale a pena e eu fui em gols, por exemplo. Mas é raro em Série B a gente olhar e ver assim, ah, vai ter muitos gols, né? Enfim, então a gente vai com esses dois jogos do futebol europeu, os dois melhores. Muito porque tem mais linhas para a gente analisar. Vai ter linha de finalização. No jogo do Stuttgart, com certeza, também vai ter linha de falta e desarme. Tá bom? Então, começando pelo jogo do PSG, vale destacar o contexto. O PSG já campeão do campeonato francês com antecedência, enfrenta o Nice. O Nice, em alguns momentos no futebol francês, ameaçou poder ficar na parte de cima, brigar por título, talvez. Teve um momento na temporada em que o Guessant estava jogando demais. O Yeremy Boga também. Mas é um Nice que não ficou nessa briga pelo título. E é um PSG já campeão, então não dá pra gente saber até que ponto o PSG vai se esforçar muito, né? Tanto é que esses dias atrás empatou, acho que com o Nantes. É um PSG que não precisa mais forçar muito no francês. O Nice não é um time ruim. Só que o PSG jogando o que sabe em casa, no Parque dos Príncipes, ó, as odds de resultados estão assim, ó. 1,61 pro PSG, 4,50 o empate, 4,50 a vitória do Nice. Cara, se for um PSG misto barra reserva, é uma linha que faz sentido. Se for um PSG 100% dando importância de verdade pro jogo, jogando a vera, é excelente que tá beirando 1,30, 1,40, porque o PSG é bem superior. Eu diria que depois ali do Barcelona, o PSG é talvez a melhor equipe do mundo hoje em dia. É, bola jogada, futebol apresentado, eu diria que sim. As equipes que chegaram nessa fase decisiva de Champions mesmo, cara, PSG, Barcelona, Arsenal e Inter de Milão, são de fato quatro das melhores equipes do mundo mesmo. E o futebol apresentado pelo PSG é realmente muito bom. Se jogar o que sabe, grande tendência de vitória. Vamos olhar aqui para as linhas de finalização. Primeiro para o PSG, olhando para o primeiro tempo, tá bom? Primeira linha que pagou de 2 é o Nuno Mendes. Lateral, então não vou usar, por mais que seja um lateral que chega bem à frente, às vezes, inclusive, faz uma função até mais defensiva no PSG, muito porque o Hakimi é um lateral muito ofensivo, né? E aí o Nuno Mendes às vezes fica numa fase mais defensiva, mas quando ele sobe, ele também é muito bom, é muito rápido, muito forte. Vai ter lateral, mas para primeiro tempo não vale a pena. Lucas Hernandes também não, Marquinhos não, esse Câmara deve ser da base. O Pátio não, o Zaguê não, o Beraldo não, o Kimpembe não. No lado do PSG não tem nada interessante. No lado do Nice agora, pagando uma de 2. Santa Maria, eu acho que ele é volante, mas não vou usar. Luxier, não. Abdi não. O Ndombele, cara, se tivesse a linha do Ndombele pagando uma de 2 pra jogo todo, eu acho que eu usaria, tá bom? Mas pra primeiro tempo não. O Ndombele é aquele mesmo. Tá bom? Ex-Tottenham, que o Barcelona queria em determinado momento. Ex-Lyon, né? Enfim, tá aí no Nice. O Pablo Rosário é volante também. Bart, não dá time. Mendy, o Bombito é zagueiro canadense, o Dante é zagueiro. E do Mendy pra baixo daria pra jogo tudo. Não vou usar nada aqui não. Se a linha do Indobele, ou até mesmo do Pablo Rosário pagasse odd 2 para jogo todo, ao invés de só primeiro tempo, talvez fizesse sentido, mas não é o caso.
Linha de gol, paga 1,10 pro PSG, 1,36 pro Nice. Não. Linha de cartão, cara, cartão não vou usar não, né? Não tem nem a opção de um único cartão, só de 2 cartões, né? Mas ó, 2 cartões pro PSG no jogo dá uma odd de 2,62. Só que o PSG toma pouquíssimos cartões, cara, é impressionante. Linha de chute a gol do Nice no primeiro tempo, por ser zebra, paga 1,22. PSG nem vale a pena olhar, né? Porque paga quase nada, né? Nem tem a linha de um único chute a gol, só de 2. Enfim, então desse PSG início nada interessante. Linha de gol asiático eu não vou usar, mas mesmo assim não paga o suficiente, né? Pagaria aqui ó 1,47 e não é um jogo que na minha visão faça sentido em gols. Pode ser um jogo elétrico, tenha 7, 8 gols no jogo. Mas por ser um PSG que não precisa mais fazer nada no campeonato francês, vai jogar em casa. O Nice também não é lá aquelas coisas para passar o carro. Mesmo se for um PSG meia bomba, é um jogo que pode ter muitos gols, assim como pode ter quase nenhum. É um jogo que de fato é imprevisível porque é uma equipe sem propósito na partida, que é o caso do PSG. Tá jogando só para cumprir tabela, já que já é campeão antecipadamente. Então desse jogo nada, a gente vai usar a linha de gol específico, tá? Só vamos olhar primeiro do Stuttgart para ver se a gente acha alguma linha individual. Stuttgart vai jogar em casa contra o Heidenheim. Stuttgart não é o mesmo da temporada passada. A temporada passada foi melhor. Mas é um time que até que trouxe um reforço interessante, principalmente, que era o Demirovic. Só que é um Stuttgart que não vingou tudo que se esperava. De fato, uma equipe que ainda está de meio de tabela para cima no futebol alemão, mas sentiu muito a saída do Guirassy, né? Era a sua principal referência, tanto é que tá metendo gol a rodo no Borussia. Enfim, é, meteu 3 no Barcelona na eliminação na Champions, né? O Guirassy é um baita centroavante. Perder um jogador desse calibre, de fato, é muito difícil de suprir. E o Heidenheim é uma equipe de patamar mediano no futebol alemão, mas que não vem fazendo uma campanha ruim também não. Pela expectativa que eu criei, pelo menos. Jogando em casa, principalmente, dá muito trabalho. Fora, nem tanto, né? Mas vamos ver como é que vai lidar nesse jogo contra o Stuttgart. As odds estão assim, vitória do Stuttgart 1,45, empate na odd 5, vitória do Heidenheim na odd 6. A questão do Stuttgart é a seguinte, o Stuttgart é uma equipe que não dá pra confiar. O Stuttgart pode muito bem ir lá ganhar do Bayer Leverkusen, do Borussia Dortmund em sequência, e na rodada seguinte perder pro Bochum, perder pro Holstein Kiel. Esse é o Stuttgart, não dá pra confiar, pode fazer o mais difícil e se embananar no mais fácil. Então é uma linha que assim, o Stuttgart é muito melhor, jogando em casa é bem favorito mesmo. Mas não dá pra confiar, tá bom? Olhando pra linha de finalização, de primeiro tempo do lado do Stuttgart primeiro, tem aqui o Stiller. Cara, o Stiller é um excelente meio campista. Mas para primeiro tempo eu não utilizaria, só pra jogo todo. Outro cara, só ele. Né? O Mittelstadt é lateral. E é isso. A melhor aqui é do Stiller, mas para primeiro tempo eu não usaria, tá bom? E aí olhando pro lado do Heidenheim, eu vou conhecer pouca gente, cara. Existem algumas equipes do futebol alemão com caras que não são tão conhecidas. O Heidenheim, o Bochum, o Holstein Kiel são alguns dos exemplos. Então aqui, ó, a partir do Dorsch ali, é pagode 2 para primeiro tempo. Cara, vamos ver se eu conheço alguém. E é aquilo, eu só vou com um cara que eu sei o estilo de jogo dele, né? Não, tá. Então do Heidenheim a gente não vai usar nada, não. Bom, esse Léo Chienzi ali, ele é brasileiro naturalizado alemão, se eu não me engano. Mas ele é brasileiro, tá? Zivi, Zivisividades georginiano, né? Enfim. Linha de gols, cara, se um gol do Heidenheim pagar o de 2, paga 1,50. Do Stuttgart 1,071. Linha de cartão, Stuttgart paga 1,50 para 2, né? E o Heidenheim 1,25. Linha de falta agora, o campeonato alemão não tem tantas faltas, né? Enfim, ó, tem o Funrich, meio campista, mas é um cara que é
muito mais um segundo atacante, um meia de muita chegada. Então não vou usar, mas é uma liga que paga pelo menos odd 2. No lado do Heidenheim, isso é uma coisa interessante, uma equipe que quase sempre vai ser zebra, e naturalmente a tendência é fazer mais falta, ser mais violento. Mas as odds de vários jogadores do Heidenheim sempre são muito altas, eu já reparei isso quando eu monto minhas linhas. Então aqui ó, o Beck 2,50, Zidates 3,25, Kretig 3,25, o Léo Chiesa 2,25, Bush 2,10, Onsaki 2,50, Manca 2,10, Conte 2,10. Se eu conhecesse esses caras e soubesse do estilo de jogo deles, tivesse ali um volante, um meio-campista, eu utilizaria. Só que eu não vou fingir que eu conheço esse bando de jogador aleatório. Tá? Quem estiver falando que conhece pelo menos uns 7, 8 desses nomes que eu citei aqui, tá mentindo, não tem como conhecer. Ou você é completamente viciado, e olha que eu sou viciadaço em futebol, mas não a ponto de conhecer cada um desses nomes. Até porque boa parte desses nomes, daqui 2, 3 anos, vão estar na segunda, terceira divisão alemã. Não faz sentido a gente conhecer. Essa é a tendência, pelo menos. Né? Linha de desarme agora. Que pague odd 2. No lado do Stuttgart nada. No lado do Heidenheim, os invisibilidades. É um nome difícil, cara. O Léo Chiesa, que eu falei. O Ronsaki. E é isso, então nada. Chute a gol do Heidenheim no primeiro tempo. 1,16. Gol asiático no primeiro tempo. Cara, aqui já faz mais sentido, mas não vai pagar, né? Ó, um gol asiático no primeiro tempo paga 1,45 também, não vale a pena. Então não tem linha boa em nenhum desses dois jogos. Nada interessante, a gente analisou tudo que daria para analisar, mas nada interessante. Gols específicos, vamos pensar primeiro para esse Stuttgart e Heidenheim. Eu vou pegar jogador do Stuttgart, as linhas que eu utilizaria aqui. Gol de cabeça do Demirovic. De fora da área do Leveling. De fora da área do Enzo Milô. De preferência, gol de cabeça ou do Undav ou do Demirovic. É que o Demirovic ele é mais alto. Principalmente o Demirovic de cabeça. Se não, o Milô de fora da área, principalmente. Beleza? Então, ó. Método de gol. O Undav de cabeça 5,50. O Demirovic odd 6. Vamos ver. O que mais? Dos que eu citei. Ó, o Milô de fora da área é mod 13. Vou com ele, eu acho. Deixa eu só ver se tem mais algo interessante aqui. Ó, o Leveling de fora da área, ó, de 13 também. Mas é uma característica mais pré-definida do Milo, esses chutes de fora da área. Cara, o Stiller é um meio-campista de chegada à frente, ó, de 34 para um gol de fora da área dele. Mas é porque não é a função principal dele. Eu vou com Enzo Milô, tá bom? Gol de fora da área dele. Ele quer francês? Falando em França, a gente vai agora pro jogo do PSG. Escolher nosso marcador de gol. Que nem eu falei, é um PSG já meia bomba, não dá pra gente saber até que ponto vai se importar de verdade com o jogo. As linhas que eu utilizaria aqui. De fora da área do Kvaratskhelia. De fora da área do Doué. Cara, Barcola eu não vou usar. Dembélé não tem a característica de cabeça, nem necessariamente fora da área, por ser uma referência mais lá na frente nessa temporada. Kvaratskhelia de fora da área. Doué de fora da área. Principalmente o Doué vem ganhando cada vez mais moral nesse time do PSG. Dos meio-campistas, cara, talvez o Vitinha de fora da área. Cara, eu queria usar o Kvaratskhelia ou o Doué. Kvaratskhelia ou o Doué de fora da área. Vamos ver se as odds estão minimamente decentes. Ó, o Kvaratskhelia odd 7 de fora da área. O Doué odd 8,50. Tá ruim também os dois. O Kangli odd 7,50. Cara, o que eu vou usar? Gonçalo Ramos de cabeça, ó, de 10. Eu não acho que ele vai jogar, mas se jogar é uma boa. Tá bom? Do início eu não vou usar não, cara. Difícil. As odds não estão boas dos caras que eu queria. Ó, o Vitinha de fora da área é mod 19. Até que faz sentido.
Ó, o Jeremy Boga de fora da área, ó, de 26. Cara, eu vou com gol de cabeça do Gonçalo Ramos. Se ele jogar, ele precisa de moral. Tá bom? Então eu vou com essas duas aqui. Enzo Milot de fora da área, contra o Heidenheim. Uma pressão bem maior do Stuttgart por jogar em casa. Um cara que chega bem à frente. E o Gonçalo Ramos é reserva desse time. Mas se jogar, ele vai querer mostrar serviço. Centroavante nesse elenco do PSG, só tem ele. Tanto é que quem faz a referência é o Dembélé, que é a ponta de origem. Então, se ele jogar, é uma boa oportunidade para ele. Bom, e é uma linha que tá pagando bem, né? Pagando uma de 10 pelo menos. Juntou, deu uma de 130 e é isso. Beleza. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, tá aí então, deu para analisar esses dois melhores jogos dessa sexta-feira. Que nem eu falei, não tem tantos jogos bons e os dois selecionados também não são nada demais. Esse jogo do PSG, que nem eu falei, é um PSG que não dá para saber até que ponto vai se importar tanto com o jogo. E o do Stuttgart é uma equipe que é muito instável, enfrentando uma equipe também que é imprevisível, com a Heidenheim. Nesse jogo eu consigo enxergar uma zebra do Heidenheim vencer, assim como consigo enxergar uma goleada do Stuttgart metendo 4-5-0. Então é um jogo de extremos, tudo pode acontecer. Do PSG é a mesma coisa, por justamente o PSG não ter mais um propósito no campeonato francês, já fez o que tinha que fazer, né? Então acaba que são dois jogos que tudo pode acontecer. Do futebol alemão por ser muito imprevisível, desse do futebol francês, justamente pela falta de propósito do PSG. E das linhas, nada interessante também, que nem eu falei as ressalvas aqui, se a linha do Ndombele de odd 2,10 fosse para jogo todo, né, mas é só para primeiro tempo. Do Stuttgart, se a linha do Steeler fosse para jogo todo também. Então as melhores linhas que eu gostei aqui, a do Steeler, principalmente, por jogar em casa, faz sentido até. De restante, nada demais, tá bom? Então acho que das linhas assim simples, a de um chute no primeiro tempo do Steeler é que mais faz sentido, mas eu não usaria para primeiro tempo. Fosse para jogo todo, com certeza. Não é o caso. E gols específicos, Gonçalo Ramos precisa de moral, se ele jogar é uma boa e tá pagando bem. E o Enzo Milot é um cara que finaliza de fora da área, meio campista de origem. Às vezes já jogou mais avançado, caindo para a direita por ser canhoto, puxando para o meio, né? Talvez jogue até mais recuado, né? Por jogar em casa, ser um time que é favorito, o Stuttgart para a partida. E aí ele tenha mais liberdade para finalizar. Enfim, vamos ver. São essas as linhas para hoje, a análise dessas duas partidas. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!